Eu sou Bruno Borges, advogado da Locatelli, e esse é o nosso podcast Tributário em Pauta. Mais uma vez, estamos aqui de volta com mais um episódio para falar hoje sobre reforma tributária e seus dilemas, né? Na verdade, nós temos avançado muito em termos de regulamentação e digamos que agora a fase é de implementação. As empresas têm que avaliar a sua operação, avaliar o seu setor, avaliar os impactos efetivos que a reforma vai trazer na precificação, na revisão de contratos. Então são muitos dilemas e tomadas de decisões importantes que precisam ser feitas desde já. Com a regulamentação agora, mais recente, de IBS, CBS, esses regulamentos agora de abril, com já a implementação teste de CBS, IBS, ano que vem a extinção do PIS/COFINS e uma programação aí que se avança com relação a também a dinâmica do split payment, tudo isso demanda muito estudo, muito aprofundamento, muito conhecimento do seu CNPJ, da sua operação, de como a sua empresa vai se comportar. Por mais que nós tenhamos setores impactados, cada empresa será impactada de forma específica, porque nós temos um conjunto de articulação de pessoas, nós temos uma necessidade de observar os fornecedores, muitas vezes de capacitar os fornecedores, de organizar sistemas. Então são muitos desafios. E já agora nós temos as grandes dúvidas. Qual que é o impacto da reforma tributária na minha empresa? Quais são as medidas, os planos de ação, o que eu preciso fazer neste momento para não deixar para a última hora e aí sofrer já com créditos que não podem ser aproveitados, com uma organização do sistema da reforma, digamos, do próprio negócio ser travada por falta de adaptabilidade, por falta de organização de todas essas estruturas e de todas essas pessoas, porque nós estamos falando de empresas, as empresas são compostas por essas pessoas que ali dentro dos seus setores, dentro das suas áreas, precisam compreender os impactos e as suas responsabilidades sobre a reforma tributária. E é justamente para tratar desse assunto e para mostrar como a gente vai delegar essas responsabilidades, quais são essas responsabilidades, é que nós estamos aqui hoje, com nossos convidados especiais, o nosso time técnico aqui da Locatelli Advogados, e é com muita satisfação que recebemos aqui esse time de peso para tratar sobre esse assunto muito importante. Então, seja muito bem-vindo, Daniel, muito bem-vindo, Eduardo, muito bem-vindo, Maicon. Fique à vontade. Bom, Bruno, eu acho que é sempre bom a gente parar, né, um tempo, refletir e poder conversar, né, com quem nos acompanha, né, a nossa audiência, para falar desse tema da reforma que é tão necessário, né. Então, eu sinto que a gente hoje tem uma sobrecarga muito grande de informações relacionadas à reforma. Agora, inclusive, né, com as publicações dos regulamentos do IBS e da CBS, a gente tem mais uma carga normativa elevada e isso tudo precisa ser compreendido. Existe um tempo de adaptação, uma curva de aprendizado para que esses conceitos novos ingressem no nosso dia a dia. Mas, essencialmente, a gente tem que pensar de uma forma prática, né, Bruno? Então, acho que o objetivo dessas conversas é dar caminho, é dar conforto para as pessoas para se organizarem. Né? Eu preciso me organizar. Então, acho que a reforma é uma mudança. Eu acho que toda mudança traz instabilidade. Mas se a gente tiver organização, tiver bem assessorado, tiver bem estruturado, eu sinto que a gente consegue sair melhor lá na frente. Né? Toda transição, toda mudança, a gente tem a oportunidade de se fortalecer, crescer, e eu penso que a reforma é um pouco sobre isso, Bruno. Perfeito. Olá, Bruno, Maico, Daniel, boa tarde a todos que nos acompanham. É o assunto do momento, né? Como o Daniel falou, né? Tá todo mundo falando sobre isso, uma carga de informações muito grande. E vale a gente parar um pouquinho mesmo, refletir, né? Onde estamos, para onde vamos, né? Essa legislação que veio agora, os regulamentos, né? Há algo de novo, né? Como é que eu me organizo para o futuro? Se é que eu já devo pensar nisso ou ainda não? Então são reflexões importantes nesse momento. Ainda há muita incerteza, né? Mas vale já a gente começar a conversar e refletir sobre o assunto. Então estou à disposição. Perfeito. Boa tarde, Daniel, Eduardo, Bruno, quem nos ouve. E até pegando um gancho aqui, no mundo de muita informação, no mundo de muitas mudanças e de insegurança, acho que o principal recado é: ninguém está sozinho.
Acho que, e quem estiver sozinho, levante a mão, peça ajuda, porque não é necessário passar por isso sozinho. Tem muitas angústias, muitas preocupações. A informação estar disponível gera angústia, porque quer queira que não, a resposta da pessoa em algum lugar pode estar e ela não viu. Né? Então, o principal recado é compartilhar ideias, sentimentos, visões, planejamentos, que acho que esse é o início de tudo. Exatamente. E eu queria aproveitar também a nossa audiência para falar que nós estamos realizando Cafés da Manhã para tratar sobre temas, estamos estruturando aspectos setoriais nos próximos Cafés da Manhã. Então, se você tem interesse, já aí nos acompanha, tem interesse de participar desse café, deixa aí a sua mensagem, o seu e-mail, a gente vai ter a satisfação de te convidar e te receber para esse estudo mais aprofundado, mais detalhado e individualizado dos reais impactos por setor. E aí a gente inicia com muitos questionamentos, a gente espera que trazer essas reflexões e trazer também alguns pontos que a gente observou como mais relevantes ou de maior atenção neste momento. E Daniel, você escreveu uma news importante sobre a questão de uma reforma por CNPJ. E eu queria que você trabalhasse um pouco sobre esse conceito, porque nós temos várias regras gerais, mas essas regras gerais, elas são suficientes para guiar as empresas ou a gente precisa de algo mais? Bruno, acho que é muito bem colocado. Isso eu acho que faz parte de até uma reflexão longa sobre esse processo da reforma. Né? Logo, logo a gente vai completar 3 anos da Emenda Constitucional 132. Então, desde lá, o que a gente tem convivido é com uma carga normativa extremamente extensa, extremamente técnica, com vários conceitos novos. Né? Então, a gente passa ali pela Lei Complementar 214, até um pouco mais recente, Lei Complementar 227, e agora os regulamentos. Então, tudo isso, eu tendo a achar que causa uma certa ansiedade. Como o Maicon falou, em cada empresa tem alguma pessoa que, se ela não se sente responsável, é muito provável que os diretores acreditem que ela seja responsável. Então, assim, ela vai carregar esse fardo sozinho. Hoje a gente tem muita lei, mas pouquíssimo número. E as decisões são tomadas com base em números. Né? As empresas logo vão precisar tomar decisão sobre orçamento. A partir de agosto, setembro. Bom, como é que eu fecho o meu orçamento em 2027 sem ter os números de impacto da reforma? Ah, Daniel, mas não vai entrar integralmente. Mas 1/3 da reforma entra integralmente agora em janeiro de 2027. O CBS, ele substitui o PiscoFins integralmente. Isso muda completamente a minha política de preços, minha formação de margem, minhas negociações. Então, acho que esse é o primeiro ponto, assim, Bruno, que eu destacaria. E por que a gente tem falado de uma reforma tributária por CNPJ? Porque é tão extenso, é tão estrutural essa mudança, são tantos conceitos novos, que a gente não vai conseguir dominá-los se a gente tratar isso de uma forma abrangente. A gente tem que olhar para a nossa operação, olhar para os nossos números, para os nossos pontos críticos, organizar essas informações e distribuir responsabilidades. O setor jurídico tem papel, o setor de TI tem papel, o setor fiscal tem as suas responsabilidades, o contábil, o setor de compras, o C-Level. Se essas pessoas não se conversarem ou não deixarem as suas rotinas de lado para olhar esses impactos da reforma, essas mudanças não acontecem. Então, claro, tem que ter alguém para liderar, tem que ter um dono. Mas essa pessoa não pode carregar. Eu acho que, como o Maicon muito bem colocou, não pode carregar esse fardo sozinho. Então, levanta a mão, né, Maicon? Levanta a mão. É isso aí. Não é? Porque se eu for ficar esperando isso também cair do céu, aí eu acho que aí é um pouco de negligência. Essa reforma vai deixar muita gente para trás. A gente até comentou hoje cedo, né? Você falou do café da manhã. Alguns arranhões a gente vai sofrer nesse processo. Ah, Daniel, a gente vai acertar todos os pontos? É bem provável que não. Dada a extensão da reforma, as penalidades possíveis, tem prazo já em aberto. O que a gente não pode é bater de frente. Alguns arranhões a gente vai sofrer. Mas não fazer nada é um convite para o erro. Então a gente tem que olhar para a operação da empresa, tem que olhar para os números e, de um certo modo, isolar todos os outros fatores que não sejam relevantes.
É um processo de exclusão. Então eu tenho que olhar o que impacta para mim, o que muda o meu número, o que muda a minha negociação, o que muda na minha base de créditos. E é por isso que a gente tem defendido estudos individualizados. Ela realmente é estrutural, ela é transversal no país, atinge muitas áreas de negócio, mas ela tem que ser tratada de forma focalizada. Então é por isso que, bom, a gente tratou isso na News e eu acho que vale a pena reforçar esse conceito aqui. As pessoas têm que ter realmente uma visão muito objetiva da reforma, porque a chance de se perder é muito grande. E até pegando um gancho nisso, a reforma dizem da neutralidade da reforma. Neutralidade para quem? Só se for para o caixa do governo, porque cada empresa é atingida de uma forma diferente, né? Isso, vai ter gente que vai ter um aumento de carga, vai ter gente que vai ter redução de carga e vai ter gente que não vai mexer tanto, mas vai falar que para todo mundo é neutro? É utópico, né? É utópico, exato. É real, né? A gente trabalhou isso aqui no algum dos últimos videocast, né? O professor Marcos Sintra, o próprio Rogério Araújo mencionaram assim o impacto devastador no setor de serviços, que ele falou, o Brasil hoje não é um país industrial, é um país de serviços. Então, a desproporcionalidade da reforma é avançar com impactos maiores no setor de serviços. Isso também demonstra um impacto sobre toda a economia brasileira, que precisava ter sido dialogada antes desse projeto ser aprovado, né? Mas agora é daqui para frente. O que queremos fazer? Só se me permite uma intervenção adicional aqui, Bruno. A gente estava comentando no café da manhã hoje, né? Bom, ninguém vai sentir saudade do PIS/COFINS. Você vê que é tão particular que um dos nossos clientes que estavam lá levantou a mão e falou, não, Daniel, a gente vai sentir saudade sim, porque o meu PIS/COFINS era acumulativo, era fácil. Agora eu vou ficar com muita saudade dele. Então, é realmente, cada operação é de um jeito. É como o Michael falou, não existe essa questão de neutralidade. Assim, eu acho que são diferentes impactos para diferentes operações. Isso tem que ser realmente estudado detalhadamente, enfim, com muita responsabilidade, porque até aproveitando também, né, no setor de combustíveis, os tributos são calculados em reais, mas a margem de lucro é em centavos. Erra um detalhe nessa operação, o impacto é enorme. Então, isso a gente tem que ter em mente, tem que ter realmente, eu acho que, visibilidade. Eu tenho que tomar decisões com visibilidade, eu acho que é isso que a gente tem que colocar nossa energia nesse momento. Perfeito. E Eduardo, também muito tem se falado como um ganho da reforma tributária a questão da não cumulatividade plena. Mas eu queria entender assim, ela também oferece algum risco? O que as empresas, principalmente às vezes a empresa ela não está acostumada com a não cumulatividade, agora vem a cumulatividade. São opções inovadoras, de alguma forma buscando essa harmonia do sistema, mas existem riscos, pontos de atenção com relação a isso? Existem, viu, Bruno? Assim, de fato, a reforma ela veio com esse princípio, né, de não cumulatividade plena. Quer dizer, então você vai tomar a sua base de créditos ela vai ser muito maior do que a que vinha sendo, né? E isso é um problema histórico no Brasil. A gente cansou de ver discussões de crédito, de PIS/COFINS, de ICMS, etc. E tinha esse pensamento, né? Tipo, um tributo cumulativo é ruim, que você repassa o custo para o consumidor final, etc. Então a ideia em si é boa, né? Da reforma, aumentar a sua base de créditos e ampliar isso. Mas tem risco, né? Porque esse crédito ele vai ser apropriável a depender da qualidade da nota fiscal de aquisição, né, do seu fornecedor. Ele precisa estar regular. Então você precisa fazer ali ou ter um cuidado específico na sua cadeia de fornecimento, né? Acho que semana passada eu estava conversando com alguns clientes, né, do setor de autopeças, né, e é um mercado muito informal, né? Os fornecedores de autopeças, eles não prezam, né? Isso foi o que eu ouvi, pelo menos, né? Não são todos que são formais e que tem ali a documentação fiscal, né, exatamente correta, etc. Então isso é um problema para o setor, porque esse crédito nessas aquisições das peças está muito submetido e vinculado à qualidade, né, dessa nota fiscal, enfim, e desse fornecedor. Então tem que olhar para isso também, olhar para regimes específicos, né? Então, às vezes você está tomando um serviço de alguém, né, de alguma empresa que tem um regime específico na reforma, uma seguradora, hotelaria,
ou você está comprando um insumo que também é submetido a um regime específico de combustíveis, por exemplo, como o Daniel comentou. Então você tem que olhar para isso, né, para quem te fornece, com quem você se relaciona e tomar esse cuidado, fazer essa acurácia dos seus créditos, porque senão você vai ter um aumento de carga. Né? Não nos enganemos, né? A Receita vai ficar de olho, os fiscos vão ficar de olho, né, na sua base de créditos. Ela é mais ampla, isso é legal, é positivo, mas vai ter fiscalização. Então é importante que a gente tenha esse cuidado, né? E a gente passe essas mensagens para os nossos clientes, né? Poxa, a base é ampla, que legal, vou sair tomando... Não, calma, vamos com calma. Olhar quem te fornece, uso e consumo. Não pode ter crédito, né? Imunidades, né? Se você compra de alguém que é imune, etc. e tal. Então, acho que nesse primeiro momento passar esse recado, né? Então a notícia é boa, a não cumulatividade é ampla mesmo, é verdade, mas com essas precauções todas que a gente acabou de comentar. E hoje mesmo também a gente comentou sobre a dificuldade que as empresas têm. Na verdade, é uma responsabilidade que elas nem deveriam ter a princípio, porque se a gente tem uma nova reforma tributária, um novo sistema, né, um novo sistema tributário implementado, o próprio governo deveria capacitar esses fornecedores, dar instrumentos, orientações, mas a gente percebe o movimento contrário. São as empresas que dependem desses fornecedores, que estão capacitando, mostrando a importância desses ajustes, porque nós vamos travar a operação deles. Exatamente. Então, e aí é que a gente teve a discussão assim, mas eu vou olhar para os grandes fornecedores, mas às vezes você pega um setor de autopeças, tem peças específicas que são produzidas só por aquele fornecedor. Exato. Então, o risco é muito grande, né? Então, por isso o detalhe no CNPJ. Exato. E outro ponto, Mike, que eu queria também pegar esse gancho é que, assim, a gente está falando também de um alto custo de adaptação por parte das empresas, principalmente sistemas, né? E a gente está no ano teste. E ano que vem a gente já chega aí, como o Daniel falou, já com CBS, substituindo PIS/COFINS. E aí, pensando na perspectiva de delegar as responsabilidades, né? Como que o TI, a contabilidade, o financeiro, elas precisam atuar de forma integrada para garantir que essas empresas cheguem mais preparadas em 2027? Foi como você colocou, né? 26 é um ano de teste. Sendo um ano de teste, ele tem essa finalidade de tropeços com custo menor. Né? Porque a partir de 27, quando o sistema realmente de pouquinho em pouquinho for sendo incorporado, o custo dos erros cada vez tendem a aumentar. Né? E é muito difícil dar uma opinião assim de forma generalizada com uma reforma tão desigual na forma de implementação. Alguns em alguns aspectos, outros em outros. Né? Mas em linhas gerais, o que a gente pode falar, o que a gente tem escutado muito de clientes, é que basicamente você vai ter alguns eixos de grandes mudanças. Então você vai ter ajuste nos sistemas de TI por conta de notas fiscais, sistemas internos que conversam entre todos os setores, você vai ter a contabilidade sendo muito impactada. Então, de forma geral, o que a gente pode apontar? O TI vai ter essa questão de adaptar os seus ERPs, né? Notas fiscais e tudo mais. Você vai ter que ter uma contabilidade preparada por esse sistema de crédito com uma mudança de mentalidade. Né? Não adianta você ter uma reforma com a mentalidade antiga que as coisas não vão ornar. Né? E você vai ter também, do lado financeiro, você vai ter que ter uma preocupação de caixa, fluxo de caixa, porque a forma, o fluxo do dinheiro tende a mudar. Né? E principalmente eventuais contingências, né? Reservas de contingências para algumas dessas questões. Mas, em essência, o recado 26 tem que ser um ano de adaptações de sistemas e principalmente de testar para ver onde erra, onde funcionam as coisas e coletar dados. Acho que o mais importante de tudo é coletar dados, coletar informações. Por quê? Porque o ano de 26 não é teste apenas para as empresas. É um teste para o governo. O governo ainda não anunciou a alíquota efetiva. Por quê? Porque 26 é o ano de teste. É o teste para ele também. Então, de alguma maneira, é um ano de preparo. Treino, jogo é jogo. Agora é hora de treinar e treinar muito para o jogo ficar um jogo tranquilo. Perfeito. Interessante o Michael fazer essas colocações, Bruno, porque realmente existe uma interdependência das áreas. Eu tendo a achar que o sucesso dessa transição passa por isso. As áreas têm que ser muito
comunicativas uma em relação à outra, uma apoiando a outra. Não é uma reforma do time fiscal. A gente não vai achar que o contador vai resolver isso, que o advogado tributarista vai matar isso no peito e resolver. Não é. E aproveitando o clima de Copa do Mundo, é como o Maicon falou, né? Tem que jogar como um time, agora estamos treinando. Daqui a pouco a gente entra em campo. Tô no aquecimento. Tô no aquecimento, tem que... Mas para jogar bem, eu acho que cada área tem que colaborar, tem que ter um capitão para tocar esse projeto. Mas é isso, é coletar dados, é colocar os números na mesa. As decisões são tomadas, novamente, com base em números. A gente precisa de números para tomar decisões importantes. Orçamento, enfim, definir margens, negociações. Então, realmente agora é hora de fazer esse dever de casa para evitar maiores traumas. E Daniel, também aqui, adaptando também ao que você mencionou, a gente também teve uma abordagem, a gente está falando de um sistema atual com seus conflitos, desarmonias, vários julgamentos pendentes, aí exemplo ISS da base de cálculo PIS/COFINS, se vai seguir ou não a lógica da tese do século, todas as teses filhotes nós tivemos essas incertezas e já estamos com a extinção do PIS/COFINS. Mas ao mesmo tempo a gente tem já questões vinculadas a novas teses que estão surgindo, se o CBS-BS vai fazer parte da base de cálculo CBS e tudo mais, ISS. Então, de alguma forma, a gente reproduz parte aí dos conflitos que a gente tem hoje para o sistema atual. Como que a gente pode gerir tudo isso? Até, por exemplo, é um momento de ingressar com novas teses? É um momento de olhar para isso ou não? Quais são as expectativas e quais são as ações que já podem ser tomadas frente a essas novas incertezas? Acho que muito bem questionado, Bruno. Hoje o contencioso, né, a gente vai carregar um estoque aí provavelmente por muitos anos, né? Eu penso que o tema 118, né, que discute a questão da exclusão do ISS na base do PIS e da COFINS, é até muito contraditório ele não ter sido solucionado até então, né? Quer dizer, bom, já se definiu que ICMS não é faturamento, quer dizer, por qual argumento o ISS seria, né? Mas eu tendo a achar que a gente vai carregar um estoque ainda de contencioso, seja administrativo ou judicial, nesse processo, né? Então, assim, a gente tem realmente um curso até a reforma, mas dúvidas que deveriam ser sanadas nesse momento, se não forem endereçadas, vão gerar novos contenciosos, né? Essa discussão, por exemplo, se a IBS entra na base de cálculo do ICMS, tem divergências já entre unidades federativas. Estados estão se posicionando de forma diferente. Então, é viver a insegurança jurídica na prática, assim, no dia a dia. Então, é um pouco da realidade de se operar e trabalhar no Brasil. Mas eu tendo a achar que a gente não deve queimar etapas. Então, assim, a gente não precisa ter ansiedade em relação às teses tributárias, principalmente teses novas. Não tem crédito prescrevendo, não tem um risco iminente. E se a gente tiver um rigor processual, provavelmente a gente não tem nem... O juiz vai entender que não tem nem ato coator ainda. Então, em muitos casos, eu tendo a achar que é melhor a gente olhar, por exemplo, para alguma tese com boa probabilidade ou com bom fundamento jurídico, que eu tenha créditos prescrevendo. Perfeito. Ou que estejam já afetados em repercussão geral e repetitivo, que eu tenha um risco real de modulação de efeitos, do que propriamente ficar fazendo exercícios sobre os temas da reforma. Temas não vão faltar, ninguém vai morrer de tédio por isso, né? A quantidade de terminologias novas, conceitos novos, discussões, isso é praticamente infinito. Mas eu acho que se a gente se dispersar por isso, a chance da gente errar é muito grande. Então, assim, como que eu minimizo os erros que eu devo cometer? Tem que voltar e olhar para dentro de casa. Tem que fazer esse dever de casa. Não olhar para a operação é um erro de partida. Porque é muito abrangente, a reforma tem esses traços, tem essa característica, e eu tendo a achar que a solução certa é essa, assim, né? Não tem muito caminho alternativo.
A não ser que você propositalmente queira errar ou frustrar qualquer expectativa. Mas aí é uma atitude dolosa, né? Eu acho que por cautela, cuidado, vamos fazer o dever de casa, levantar a mão quem precisar e se apoiar. Eu acho que se apoiar. Tem muito grupo importante, tem muito prestador bom de serviço, tem uma advocacia tributária de altíssimo nível, que a gente respeita, né, no Brasil. Mas é contar com bons profissionais, essencialmente para fazer essa transição bem, Bruno. Perfeito. E, Eduardo, quando a gente pensa também na reforma, aí existe aquela concentração. É o fiscal, é o jurídico, mas a gente está falando de uma reestruturação do negócio. Então, a gente vai falar setor de vendas, marketing, planejamento estratégico também vão ter que ser envolvidos e normalmente são setores que não têm esse engajamento com esse campo tributário. E aí eu queria que você expusesse um pouco sobre isso, também falando, às vezes, outros campos que você julga relevantes, que precisam ser observados, e por que essa realidade agora de reforma, não só uma reforma tributária, mas uma reforma de negócio, vai afetar tudo isso e a importância desse engajamento. É o que a gente vem falando, né, pessoal? Não é um problema só do cara do fiscal, não é um problema só jurídico, né? Porque é um problema econômico como um todo e que diz respeito a toda a empresa, né? Porque se você tem um aumento de carga, você tem que rever logística, né? Você tem que rever preço, modo de vender, canais de comunicação com o seu cliente. A reforma tributária, ela é tão ampla, né, e tão holística que ela vai atingir tudo isso, né? Então, assim, não é só jurídico, não é só fiscal. Os outros profissionais também precisam entender o que está acontecendo, né? É claro que para o jurídico e para o fiscal é mais sensível, né? Esses profissionais precisam estar atualizados do que está acontecendo e passar a dimensão dos custos que isso vai gerar para a empresa. Mas não é só deles, não. Vendas, marketing, até recursos humanos também em alguns momentos. Eles são impactados sim, viu, Bruno? E voltando um pouquinho no que o Daniel comentou, né? Quer dizer, eu concordo com isso. Assim, você não precisa ficar ansioso com teses para a reforma, né? E olhar para o que vai acabar. Por exemplo, o PiscoFins. PiscoFins vai acabar agora, no final do ano. Poxa vida, existe algum crédito de PiscoFins que eu ainda posso levantar, né? Quer dizer, é o momento de olhar isso agora, porque vai acabar o ano que vem. Quer dizer, precisa escriturar tudo agora. Então, só voltando um pouquinho na sua resposta, Daniel, eu acho que faz sentido mesmo, né? Não ter uma certa ansiedade com as teses, mas olhar para o que vai acabar. Porque isso é importante, né? Esses créditos precisam ser lançados agora, até o final do ano, né? Os até 31/12, né? É isso. Tem que estar escriturado. Mas é isso, Bruno. Não é só jurídico fiscal, não. Vendas, marketing, qualquer outra área da empresa também precisa ficar de olho, né? Logística, especialmente, né? A gente até comentou isso hoje no café da manhã. Algumas empresas estão em alguns lugares e elas sofrem ineficiência logística, né? Elas às vezes estão longe do seu mercado consumidor porque ela tem algum benefício fiscal naquela região, etc. Isso vai acabar, né? Porque com a reforma os benefícios vão ser revogados então ela precisa reprecificar o produto ou serviço dela e repensar se vale a pena eu ficar lá na Zona Franca, estou longe de quem compra o meu produto ou meu serviço. Então essa reflexão é importante mesmo. Eu acho que isso também foi sempre muito bem falado em vários eventos. A gente está vivendo assim vários eventos, congressos, em termos acadêmicos, a reforma tributária ela está sendo muito falada. Mas, de alguma forma, isso não consegue, muitas vezes, ter o impacto direto na operação daquela empresa, naquele chão de fábrica, aquelas dificuldades operacionais. E quando você fala da logística, aí, eu achei bem interessante, porque quando a gente conversa com algumas empresas, ela fala... Se eu perder o benefício nessa localidade, não compensa para mim permanecer aqui. Justamente pelas dificuldades, mão de obra qualificada é difícil, a questão de transporte, tudo de alguma forma gera um custo adicional que é compensado pelo benefício fiscal. Sem o benefício fiscal, a gente pode ter um redesenhar de todas essas localizações e muitas vezes um efeito contrário, que é o objetivo de descentralizar os polos industriais
para um movimento de retomada da centralização pelas infraestruturas de estados, né, de locais. Então, eu acho que a gente vai ter um impacto disso muito grande, mas quando a gente vê, talvez, como que esses fundos vão funcionar, que vão compensar de alguma forma esses impactos de finalização dos benefícios fiscais, mas é algo que a gente vai ter que observar a longo prazo, aí, principalmente transição e depois da transição, como que vai ser esse redesenhar, né? Essa nova configuração logística das empresas. Isso é importante, né? Porque um dos princípios da reforma, nós sabemos, é o princípio do destino. Então você não vai recolher mais o tributo no lugar onde você está. Você vai recolher o tributo no lugar de quem comprou o seu produto ou seu serviço. Isso é importante no Brasil, né? Quem tem o histórico sabe dos diversos problemas que nós já enfrentamos, né, Maico? Com essa discussão do ISS, por exemplo, né? Tipo plano de saúde, por exemplo. Recolhi o ISS no lugar onde estava ou no lugar onde o paciente usou o serviço, etc. Isso vai acabar com a reforma. Então, se você não recolhe mais o tributo onde você está, compensa você ficar onde você está. Aí entra, né? Logística, vendas, quer dizer, eu saindo daqui não fica mais barato, quer dizer, não é melhor eu ficar, sei lá, numa região onde eu consiga ter um alcance melhor de logística e tipo, entregar mais rápido o meu produto, me diferenciando da concorrência, pagando menos frete, né? Ainda que esse frete me dê crédito, ou não, a depender do regime do frete. Então tem uma série de análises que, de fato, não é só jurídico, não é só fiscal, uma análise econômica, de negócio e de conjuntura mesmo das coisas. Só fazer um parênteses aqui rápido, Bruno. É interessante o que o Eduardo está trazendo pelo seguinte, né? Quando teve a publicação dos regulamentos do IBS e da CBS, o ministro da Fazenda, né, o Dario, ele até, um dos pontos da fala dele foi nesse sentido, da questão da neutralidade mesmo, assim. As decisões de negócio não devem partir do tributário, como elas partem hoje. Então, essa disfuncionalidade logística que a gente tem é muito em função dos incentivos. A reforma, de um certo modo, ela tenta endereçar essa questão. Marcos Lisboa falou recentemente, em uma entrevista, dizendo, olha, que sentido faz eu produzir peça em São Paulo, colocar no navio, enviar para a Zona Franca de Manaus, industrializo, monto essas peças, só que o meu mercado consumidor está no Sudeste. Qual é o racional disso? Então, a gente não vai endereçar todas as questões, a Zona Franca de Manaus está mantida, mas é o tributário, de um certo modo, como um driver de decisão de negócio. Então, um dos objetivos da reforma é reduzir isso, é diminuir esse impacto do tributário nas decisões de negócio. Não vai eliminar, né? A Zona Franca está mantida, mas esses incentivos estaduais, realmente, eles têm prazo para acabar e tende a melhorar bastante as condições de negócio, a distribuição logística. Porque isso gerou muita guerra fiscal no passado, né? Para quem trabalhava com o ICMS, isso era diário praticamente, assim, né? Os estados ficavam brigando entre eles, Bruno, eu vou dar um benefício maior aqui para você vir para cá. Aí o outro dava, etc. Aí o outro glosava o crédito. Eu tinha o benefício aqui em São Paulo, vendia para o Rio de Janeiro, não, você tem benefício lá, por que eu vou suportar o seu crédito todo? Seu aqui? Benefício é inconstitucional, e começa a briga, protocolo 21. Exato. A briga é longa, a briga foi longa. Exato, Então, isso tudo antes estava na conta, vamos dizer assim, né? do empresário, do CFO, enfim. Agora não está mais, porque o cara só vai pagar no destino e vai ser uma legislação só para todo mundo, um portal só vai emitir a guia. Então, poxa vida, compensa eu ficar aqui? Né? Vale a pena eu pegar um caminhão para correr 5 mil quilômetros para entregar para o meu mercado consumidor? Né? Tipo, não é melhor eu estar lá mais próximo, etc. Então, são reflexões que se abrem agora, especialmente a partir de 2027, né? E tem outros assuntos também importantes que a gente não pode deixar de passar, que é uma certa preocupação com o meio ambiente também, né? Então, a reforma ela trouxe isso, né? Ela alterou a Constituição Federal para dizer o seguinte, olha, essa tributação ela precisa respeitar os princípios do meio ambiente, conservação ambiental, etc. Isso é muito importante também, né? Tipo, empresas que
que de alguma forma impactam o ambiente, elas precisam considerar isso, né? Porque os tributos vão ser direcionados nesse sentido de preservação, né? Que isso não tinha antes, né? Você não tinha um vínculo direto entre meio ambiente e tributação. Isso foi inaugurado com a reforma, né? Com a emenda constitucional 132. Então isso é mais um elemento que as empresas também precisam considerar. Outro elemento importante também é o imposto seletivo, né? Que vai onerar os tributos considerados nocivos, etc. Então também isso entra um pouco na conta do empresário, etc. Porque ele precisa olhar se o tributo dele, ou se o produto dele está submetido a uma tributação adicional, se ele compra de quem é submetido a essa tributação. Tem uma série de coisinhas a mais agora que entram na conta ali, nas planilhas que antes não existiam. Esse momento de experimentação, né? Vai ser realmente assim, de muito aprendizado, mas e a importância da governança, a importância dos planos de ação, né? E aí, Michael, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, assim, como que a gente pode coordenar essa estrutura de governança interna para dar conta de todo esse arcabouço jurídico novo para todo mundo. O Daniel mencionou, novo de conceitos. E qual que é o papel de um escritório tributário especializado nesse momento de tantas incertezas, mas de muita necessidade de ação? Eu sinto dizer que as incertezas não vão sumir. A tendência é quanto mais a gente se debruça sobre os assuntos, as incertezas aumentam, né? O Michael, ele ri com o pessimismo dele, sabe? É um pouco de sarcasmo, né? Mas, então, acho que o principal a gente pode enxergar o copo meio cheio ou meio vazio. Quando eu falo é meio vazio, quando eu dou risada é meio cheio. Por quê? Porque, quer queira, quer não, a reforma ela vai afetar todo mundo de forma imprevisível. Ninguém mediu as consequências, né? Ninguém tem segurança das consequências, melhor dizendo, né? Cada um vai olhar para o seu ponto de vista, então o governo está olhando do ponto de vista do caixa dele, alguns setores vão ter que olhar realmente do seu ponto de vista, da mesma forma que internamente as empresas também vão ter que fazer esse papel. E chamar todo mundo que, direta ou indiretamente, serão impactados pela reforma. Então inclui isso o setor de vendas, inclui os TI, contábil, jurídico, marketing, tem renegociação de contrato, tem habilitações em fundos para fazer, tem que rever margem, tem que rever fluxo de caixa. Então, desde o CFO até os chefes de todos os departamentos, é necessário chamar todo mundo para conversa, para cada um olhar a reforma do seu ponto de vista, né? Cada um ficar responsável por olhar para o seu setor, o que isso impacta. Né, para as pessoas não deixarem a reforma levar elas levarem a reforma. Né? Isso é muito importante porque através disso se passa a ter um planejamento, passa a se ter um cronograma, uma estruturação, tarefas, direcionar internamente. Michael, mas eu tenho uma empresa aqui de médio porte ou de pequeno porte, eu não tenho uma pessoa para cada setor, eu tenho um setor único. Né? E aí, o que eu faço? Mas aqui o ponto não é o cargo, não é a função, é quem é responsável, não é o cargo, é quem é responsável por aquela função. Quem é que é responsável por revisar os contratos que você tem, que você faz com seus fornecedores e clientes? Quem é responsável por fazer a parte contábil? Chamar todo mundo que faz a função, e aí direta ou indiretamente, Michael, mas quem faz é um terceiro. Chamar o terceiro e falar assim, aí, como a reforma está impactando no seu trabalho comigo, né? E um escritório parceiro serve exatamente para auxiliar nesse processo de estruturação e de organização e de cronograma, planejamento, porque é uma pessoa que está fora do furacão, pelo menos o furacão daquela empresa, né? Além de trazer informações, ter um pouco de noção de outras empresas, entender como o mercado está se estruturando. Então, por isso que eu enxergo que o copo pode ser meio cheio. Porque se você se antecipar e se organizar, dentro do seu setor, você pode ser pioneiro. E a gente já percebeu isso. A reforma é nova, inclusive para o governo. Então, foi que nem o professor Marcos Sintra falou, né? Ele saiu do meio acadêmico para o mundo prático. Então, às vezes a oportunidade e o risco está no detalhe. Está na aplicação concreta daquela legislação, desse racional novo para aquela realidade. E quem vai chegar a isso? Não vai ser o fisco, vai ter que ser você mesmo.
Então, cada setor tem que ter aí um papel e vai ter uma importância muito importante nessa continuidade dessa empresa. É interessante porque falou assim, a empresa muitas vezes ela falou, eu vou aguardar, eu vou esperar mais um pouco. Só que aquela empresa que se antecipa, a gente está falando de margens cada vez mais apertadas, né, de uma economia com, digamos, uma certa instabilidade, indefinições, um cenário político, né, todos esses contextos sociopolíticos, sociais impactam, né, na atividade empresarial. E aí, quando essa empresa ela tem essa proatividade, ela se organiza melhor, ela vai passar por esse processo com menos turbulência. É igual o Daniel falou, a gente vai ter alguns arranhões, né? Mas o fato é não permitir que a reforma seja um destruidor do projeto empresarial. E sim um fortalecedor, ela vai adquirir novas habilidades, novas competências, mas ela se mantém, preservando as suas margens de lucro, preservando o engajamento interno dos seus colaboradores. Eu acho que são uma grande oportunidade que todas as empresas têm, e aí olhar o copo cheio, né, meio cheio, e não só os pontos negativos, porque é o que o professor Marcos Cinto também comentou, o Rogério, todos aqui passaram, né? É a nossa realidade no momento. Então, assim, é o que fazer daqui para frente. Não é discutir quando eu vou fazer, porque o cronômetro já foi ativado, né? E agora é implementar da melhor forma possível, buscar apoio. Se eu não tenho isso internamente, que eu busque um prestador externo, pessoas de confiança, advogados especializados, escritórios especializados, para dar esse suporte, né? Daqui para frente. É isso. Sem dúvida, Bruno. Bom, talvez uma mudança nessa proporção que a gente tenha visto no Brasil, né, ou tão estrutural, é o Plano Real que estabilizou a economia, né? E aí é como o Michael falou, você pode ver o copo meio cheio ou meio vazio. Quem não acostumou a trabalhar sem inflação ficou pelo meio do caminho. Eu acho que para muita empresa, né, e aí tem fatores que a gente controla e que a gente não controla. Eu tendo a achar, por exemplo, que eleição a gente não controla. Exato. A gente, no máximo, vai lá e deposita o nosso voto. Copa do Mundo, menos ainda. Né? Mas a nossa operação a gente pode controlar muito bem. Dentro da nossa casa... Bom, claro, a esposa tem um papel grande. A gente é meio passivo, meio controlado. Né? Se você controla, fale por si. Cuidado com as afirmações, né? Isso aqui fica gravado? Acho que tá gravado, Michael. Tá gravado, né, Bruno? Tá gravado. Bom, agora já foi. Deixa embora. Mas é isso. Os fatores que a gente controla, eu acho que a gente, de um certo modo, tem que colocar na mesa, tem que ter visibilidade. Eu acho que para quem se preparar, pode ser oportunidade, porque você vai ter concorrente que vai ficar pelo caminho. Não seja essa empresa que vai ficar pelo caminho. Não seja esse profissional que vai ficar pelo caminho. Porque se as coisas não caminharem bem, às vezes até por omissão, né? Às vezes a gente erra por omissão. A gente não pode ser omisso. A gente tem que planilhar essas informações. A gente tem que colocar isso em um documento e delegar responsabilidades. O Eduardo falou dos setores aqui. Setor de compras, super importante. Tem uma proposta de locação. Vou dar um exemplo. Uma das propostas, vou pagar R$105 no metro quadrado. A outra, eu vou pagar R$100 no metro quadrado. Qual que é mais vantajosa? Estrutura de preços relativos, né? Você tem que olhar para a base de crédito. Às vezes é melhor você pagar um pouco mais caro e ter crédito de PIS e COFINS, não, desculpa, agora CBS, né? Do que pagar mais barato. Então, esses detalhes, eles têm que estar na mesa. Porque é isso que, no fim das contas, vai definir margens. Mas é muito assunto, né? No fim das contas, a gente tem uma enormidade de assuntos e a gente, de um certo modo, tem que saber o que a gente não vai olhar, essencialmente. É isso. Não, acho que vocês falaram tudo, né? Tem que ficar de olho e acompanhando e... Bom, a gente fez uma conversa aqui um pouco mais geral, tudo, mas existem alguns assuntos mais específicos que são importantes também, né? Que a gente ouve nos eventos e nas conversas com os clientes, que a gente só convida aqui para reflexão, né? Não vamos exaurir os assuntos agora. Por exemplo, o tal do split payment, né? Poxa, ninguém sabe ainda o que é mais muito isso, né? Como é que vai funcionar, tudo. A questão do estoque de abertura é uma dúvida muito comum entre os clientes. Poxa, eu já tenho um estoque, como é que eu faço para
né? Eu converter o meu estoque em crédito de IBS, CBS, usar isso daqui por diante, etc. Né? ICMS vai até 2033, eu tenho subvenção do ICMS, entra na base da CBS, né? Como entrava no PIS/COFINS. Então, uma série de dúvidas e perguntas. A alocação, por exemplo, existem regras em que uma pessoa física, se você aluga de uma pessoa física, ela, a princípio, ela pode ser contribuinte do IBS, da CBS. Então, você pode tomar crédito dessa alocação. Então, uma série de mini assuntos dentro disso que são importantes para a operação, né? Que a gente convida as empresas, os nossos clientes, a refletir um pouco sobre, porque vai interferir realmente, né, no dia a dia daqui por diante. E também tem muita incerteza com relação aos créditos, se eu vou ter que ter um sistema interno para apurar, para verificar se está certo ou não. Então, acho que é um caminho que a gente inicia com muitas interrogações, né? Mas eu queria que vocês ficassem à vontade, se tiver alguma colocação, alguma questão. Eu tenho uma colocação. A gente tem no Brasil uma falsa sensação de que ser conservador é aguardar, né? Eu sou conservador, estou aguardando as coisas acontecerem. A não antecipação não é ser conservador. É ser ousado, é ser arrojado, exatamente. É ser arrojado. Ser conservador nesse momento é fazer um raio-x da sua vida, da vida da sua empresa, né, do seu CNPJ, e ter a noção de que nem todas as perguntas a resposta é óbvia. E aí, para isso que é necessário envolver mais gente, envolver os conhecedores, quem dentro da empresa é impactado. Então, acho que a lição número 1 é essa. 2026, se você quer treinar, esse é o ano. Né? Dá para ir para jogo sem treino? O risco é muito alto. O risco em todos os sentidos, né? Então acho que esse é o principal papel nosso aqui, é alertar esse cenário. É um cenário desafiador que vem para frente. É desafiador para todo mundo. Curiosamente, é uma reforma que é inédita também para o Brasil, né? Então, é inédito para todo mundo. Não tem ninguém com convicções. Mas o importante é sentar, entender, fazer conta e aos pouquinhos ir tomando as decisões. É isso. Mais alguma consideração? Fique à vontade. Claro, Bruno. Eu penso que gradativamente a gente vai absorvendo os conceitos. Mas realmente são muitos conceitos. Então, esse exercício de olhar para as particularidades que nos tocam, ele pode ser muito útil, né? Acho que o empenho nosso no escritório é tornar essa transição mais tranquila para os nossos clientes. Isso não deve ser uma questão tão traumática. Qualquer mudança traz naturalmente inseguranças, necessidade de um esforço adicional de aprendizado e adaptações. Isso é normal, isso é da vida. A reforma tributária é mais uma delas. Então, o exercício que a gente tem feito internamente é como que a gente apoia os clientes para tornar essa mudança mais segura? Como a gente coloca os nossos clientes nessa situação de conservadorismo que o Michael colocou, mas agindo, não se omitindo. A gente não pode se omitir, está muito perto, o ano passa muito rápido. Daqui a pouco a gente está terminando o primeiro semestre. Então é isso, acho que a reforma está em curso, estamos a poucos meses da virada de chave. Alguns pontos para decidir esse ano ainda, né? Exato, muitos, né, mãe? Então, muitos. assim, algumas decisões acontecem em setembro, né? Nesse ano ainda, né? Tem prazo para agosto, e se não for cumprido tem multa em 2027, né? A questão da parametrização de notas. Então realmente já está acontecendo. A virada de chave estrutural, dezembro de 2026. Então está muito perto. Então é isso. Acho que o exercício que a gente faz, o empenho, a energia que a gente está colocando é como eu torno esse processo mais leve, mais tranquilo, mais orientado para quem precisar de ajuda. Acho que esse é o exercício, é a proposta de valor que a gente tem se organizado. E muito obrigado pela organização de mais essa conversa. Obrigado, Eduardo, também. Obrigado, Maico.
Sempre muito bom poder falar com a nossa audiência, falar com todos. É isso. Eu que agradeço o Eduardo, o Daniel, o Maicon, por mais essa presença ilustre. Que venham outros videocasts sobre o tema, porque a gente é quase que inesgotável, né? Nós passamos 30 anos discutindo o atual sistema, virão mais 30 anos discutindo o novo sistema tributário. E eu acho que o mais importante que a gente quer deixar aqui é o diálogo, a importância do diálogo. E por isso, se você aí que nos ouve, que você que nos assiste, deixe seus comentários. Se tiver alguma dúvida pontual, específica, setorial, a gente vai ter a satisfação de responder, de direcionar aí todos os nossos esforços para trazer o maior esclarecimento possível. O cenário ele está posto estruturalmente, mas outras mudanças naturalmente surgirão. E a gente está aqui para acompanhar, para monitorar, para trazer informações e conhecimentos a cada um de vocês. E fica também aqui novamente o nosso convite, né, para os nossos cafés, para continuem nos assistindo o nosso videocast, o podcast, todos os nossos conteúdos. E agradeço aí a todos os ouvintes, agradeço a cada um de vocês e até o nosso próximo Tributário em Pauta. Muito obrigado.